Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre estresse e aftas. Por que algumas pessoas quando estão estressadas têm mais aftas? Qual seria a relação do estresse com as aftas? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Tem mais de 100 vídeos já postados aqui, todos com conteúdo interessante, relevante, que você vai gostar muito se você se inscrever e curte esse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, tá certo? E agora vamos às informações. Primeiro, gente, o que é aftas? As aftas é o nome popular do que nós chamamos de estomatite. O sistema estomatognático é o sistema mastigatório, ou seja, envolve músculos, envolve mucosa, envolve nervos, envolve glândulas, envolve dentes, envolve ossos, envolve articulação. Esse é o sistema estomatognático. E quem cuida do sistema estomatognático é o cirurgião dentista. O estomatologista trata as patologias que envolvem o sistema estomatognático. Então, por exemplo, tumores, aftas, alterações na salivação, ardências, etc. É o estomatologista que trata. E as aftas, gente, é o que nós chamamos de estomatites. Tudo que termina com it, inflamação, estomatite, é uma inflamação da mucosa do sistema estomatognático. As causas podem ser diversas, né? Podem ser causas virais, bacterianas, fúngicas, podem ser causas de alterações da acidez, podem ter causas orgânicas, como, por exemplo, outras manifestações de outras doenças, como doenças renais, doenças no fígado, como também doenças gástricas. Pode ter relação também com alimentação, rica em condimentos, em ácidos, entre outras coisas. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o estresse e as aftas, as estomatites. Qual seria essa relação? Pois bem, gente, quando a gente está estressado, a gente está preparado para luta ou fuga, né? Então, o nosso corpo, ele está liberando hormônios, ele está liberando mediadores para que a gente esteja pronto para a batalha o tempo inteiro. Isso é o estresse. Então, o estresse, ele libera principalmente dois hormônios, que é cortisol, né? O cortisol, ele é produzido pela glândula suprarrenal. E o que é que o cortisol faz? Então, o cortisol, gente, é um hormônio que é liberado 2 horas após a gente acordar. E o que é que esse hormônio faz? Ele deixa a gente ativo. O hormônio que prepara a gente para enfrentar as lutas do dia a dia, né? Então, ele faz a sua pupila dilata para você enxergar melhor. Então, a frequência respiratória, ela fica, digamos, mais intensa do que quando você está dormindo, né? Toda a questão do sistema gastrointestinal, para você melhor aproveitar os nutrientes e tudo mais. Então, quando você tem um pico de cortisol o tempo inteiro, que é o que causa o estresse, o cortisol ele também tem um efeito que a gente chama de anti-inflamatório. Então, ele diminui algumas interleucinas, principalmente interleucina 6 e interleucina 12. E essas interleucinas, elas são responsáveis por vasodilatação e elas também são responsáveis por, digamos, contração do músculo liso. Entre outras coisas que o cortisol faz, como ele inibe inflamação, ele diminui a sua imunidade. Então, se você está tendo estresse crônico, você está liberando cortisol exageradamente. E isso faz com que seu sistema imunológico fique diminuído, porque o cortisol inibe interleucinas, né? Inibe citocinas, que vão chamar células inflamatórias, para combater alguma agressão que seu corpo esteja sofrendo. Mas se tem cortisol demais, você tem diminuição da inflamação. E vocês concordam comigo, gente, que a nossa boca, ela está sendo agredida o tempo inteiro. Então, você está se alimentando o tempo inteiro pela boca, você pode ter contato com bactérias, seja por vias respiratórias, seja por gotículas. Você se relaciona, você fala, você beija, você pratica sexo oral, você se alimenta com alimentos que não estão tão bem, digamos, conservados. E tudo isso agride a nossa mucosa oral. Porém, quando o cortisol está em alta, né, está tendo pico, e como ele tem um efeito anti-inflamatório, a mucosa oral está sendo agredida, mas não está tendo uma resposta tão efetiva do nosso corpo, porque o cortisol está inibindo nossa imunidade. Por isso que você vai ter mais áreas inflamadas, mais áreas de agressão, gerando as aftas, por conta dos picos de cortisol que geram essa diminuição da inflamação. O estresse, gente, já tem algo muito comprovado que a gente chama de psicoimunoendócrino-biologia. O que é que seria isso? Efeitos psicológicos podem repercutir na sua imunologia, pode repercutir no seu sistema endócrino, que são suas glândulas, e pode repercutir em todo o funcionamento do seu corpo. Outra questão que o estresse pode causar e pode ter relação com aftas é porque ele libera adrenalina. E o que é que a adrenalina faz? Vasoconstrição, aumenta os batimentos cardíacos, né? E essa vasoconstrição vai diminuir a oxigenação de extremidades, porque quando você libera adrenalina, o seu corpo privilegia áreas nobres. Então ele vai mandar sangue para o coração, vai mandar sangue para o cérebro, vai mandar sangue para os seus membros,
para que você esteja preparado para a luta ou fuga. Então vai oxigenar seus pulmões e tudo mais. Então ele vai privilegiar essas áreas e vai diminuir a oxigenação, né, a circulação sanguínea em outras áreas, sobretudo boca e pés. E na nossa boca, gente, como quando o cortisol e o adrenalina estão liberados, essa pessoa não está sendo preparada para parar, para se acalmar e para fazer as refeições, e sim para uma luta ou fuga. Então, o corpo entende que não é preciso secretar saliva, que você tem que diminuir salivação, que você não vai se alimentar naquele momento. Sendo assim, diminui a circulação sanguínea nessa região, diminui a secreção de saliva. Porém, a saliva, gente, ela tem o bicarbonato de sódio, que é o que faz o efeito tampão, equilibra o pH da nossa boca. Se você diminui a secreção de saliva, você diminui a proteção contra o pH ácido ou básico que pode ter na sua boca. Então, a alteração do pH pode causar aftas na sua boca. Outra questão, gente, que a saliva faz, a saliva tem imunoglobulinas, a saliva tem células de defesa, a saliva tem substâncias neutralizantes contra as agressões que possam acontecer na nossa boca. Então, se você tem adrenalina, você tem vasoconstricção periférica que não oxigena como deveria ou diminui a atividade desses órgãos, né, por exemplo, boca e pés, você acaba deixando sua boca mais desprotegida contra as agressões, causando mais aftas. Sendo assim, o estresse tem mais relação com aftas realmente, porque ele libera mais cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, e libera mais adrenalina, que diminui a vascularização de extremidades, por exemplo, na boca, tá certo? E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, gente, como eu já falei para vocês, estomatite é uma inflamação. E inflamação a gente trata reduzindo a inflamação e tratando a dor, que normalmente são com corticoides, anti-inflamatórios e até a laser terapia. O laser ele tem um potencial biomodulador, ou seja, ele potencializa a resposta inflamatória sem exacerbar a inflamação. O que seria exacerbar a inflamação? Quais são os 5 sinais de inflamação, né? Dor, rubor, que é vermelhidão, né? Calor, aumento de temperatura, edema, que é inchaço, e perda de função, ou seja, você não consegue mais utilizar aquele órgão. O que é que o laser faz? Ele diminui essa potencialização da inflamação, mas ele exacerba o reparo tecidual. Sendo assim, ele consegue cicatrizar uma afta em 50% menor de tempo, sem exacerbar os fatores da inflamação que vão gerar dor, perda de função, rubor, como eu já falei para vocês aqui, tá certo? Então o laser pode ser um tratamento, corticoides, anti-inflamatórios, também tem opções como, por exemplo, bochechos com chá de camomila. Chá de camomila tem potencial analgésico anti-inflamatório. Você fazer um chá concentrado, né, 1 litro de chá concentrado, deixar na geladeira geladinho e você fazer bochechos 2, 3 vezes por dia com chá de camomila, isso pode melhorar as suas aftas, tá certo? Mas, gente, aqui você está tratando as consequências, não a causa. E a causa é o estresse. Então, o que a gente pode fazer para manejar o estresse? Eu sei que ninguém vai fazer milagre, que você tem que pegar o ônibus, que você tem que enfrentar o trânsito, que você tem que buscar seu filho na escola, que você tem que cumprir metas de trabalho, de estudos, etc. É muito estresse, é muita coisa para cumprir. Mas você tem que pensar em si mesmo e o quanto isso está te fazendo mal. Então, a gente tem que desacelerar. E como é que a gente pode fazer para desacelerar? Uma alternativa, uma estratégia cientificamente comprovada é a meditação. Na meditação, você literalmente desliga aqueles pensamentos acelerados, você regula nessa secreção de hormônios, de cortisol, de adrenalina, porque você tem uma pausa de 15 minutos com você. Então, estudos mostram que uma pausa de 15 a 30 minutos para meditar, você já muda toda a dinâmica do seu dia a dia, tá certo? Outra questão que você pode utilizar para mediar o seu estresse é a psicoterapia. Então, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental é uma boa alternativa que você pode modificar a sua visão frente às coisas que liberam muito cortisol e adrenalina em você. Então, você pode reagir diferente aos estímulos estressantes do seu dia a dia. Isso pode fazer com que você controle o estresse, tá certo? E outra alternativa seria o uso de medicações. Então, tem medicações que vão te ajudar a controlar o estresse, né? Desde fitoterápicos naturais, chás, até medicamentos que podem ser prescritos por um médico psiquiatra, por um médico clínico, ou até, digamos, o seu cirurgião dentista que está tratando uma outra consequência do estresse, que pode ser o bruxismo, a disfunção temporomandibular, isso eu vou falar em outro vídeo. Mas essas são as alternativas, tá certo, gente? Então, se você está tendo estresse com frequência e está repercutindo em aftas, você já entendeu qual é a relação, tá certo? Gente, para quem precisar de consulta comigo, quem não é de Recife, eu faço consultas por telemedicina, né? Teleodontologia, que é através de vídeo. Então, vou deixar o WhatsApp de consultas aqui para vocês falarem com o meu auxiliar, quem tiver interesse em se consultar comigo. E eu estou presencialmente em Recife, também pode falar nesse mesmo WhatsApp para marcar presencialmente, tá certo? Eu também estou em outras redes sociais, como TikTok, Facebook, Instagram e aqui no YouTube, que é a minha preferida. E, gente, até a próxima. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no meu canal para não perder mais nada.